Começando aqui, saudações a todos, iniciando mais um vídeo aqui do Saneia Mais. Hoje nós estamos aqui com um representante da Trata Brasil, o Rubens, e nós vamos pedir primeiro para ele se apresentar, falar qual a função dele, um pouquinho do que é o Trata Brasil e seus objetivos em meio à sociedade. Bom, tá bom. Obrigado pelo convite. E se a minha voz, a minha imagem ficar meio ruim, vocês avisam, tá? Eu me chamo Rubens Filho, eu sou coordenador de comunicação do Instituto Trata Brasil, sou jornalista de formação e mestre em saúde pública pela USP, aqui de São Paulo. O Trata Brasil é uma organização do terceiro setor, então é uma organização da sociedade civil de interesse público, que é uma OCIP, né? E a gente existe desde 2007, então já faz 13 anos que o Trata Brasil está aí pelo Brasil inteiro fazendo pesquisas sobre água, sobre esgoto, fazendo projeto social, fazendo ação direta com autoridades públicas. E o nosso maior papel é mobilizar e conscientizar a sociedade da importância que é o saneamento básico. Acho que muitas pessoas ainda não têm essa magnitude, o que significa saneamento, qual é o impacto do saneamento para a vida dessas pessoas. E o nosso papel é justamente que a gente consiga transmitir isso de uma maneira fácil e de uma maneira tranquila, para que as pessoas consigam reivindicar saneamento. Então, o Trata Brasil ele não é uma consultoria, a gente também não faz saneamento, não é o nosso papel, mas a gente está ali para ajudar o cidadão a pedir por saneamento e entender o que é saneamento. E só para todo mundo que está assistindo essa gravação entender, saneamento são 4 serviços, né? Então, é abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, que é uma coisa só, resíduos sólidos, que é a separação do lixo, tá? E também a destinação final do lixo, e a drenagem das águas pluviais, que é a destinação da água da chuva. Só que esses 2 itens que eu falei, que é o lixo e a água da chuva, a gente não fala, o Trata Brasil não tem estudos, enfim, não é o nosso papel. A gente fica muito focado no abastecimento de água para a população e na coleta e tratamento de esgoto. Então, essa conversa nossa hoje vai girar muito em cima desses 2 itens do saneamento, e aqueles 2 que a gente não fala, são itens muito importantes também, mas que outras instituições falam melhores do que nós. Certo. Para iniciar aqui já dentro da nossa temática, a gente gostaria que você falasse um pouquinho da importância que o saneamento básico tem para o desenvolvimento de uma cidade em específico. Legal, então, o saneamento básico, até para a gente explicar do começo, ele parte de infraestrutura de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto. Então, teoricamente, essa infraestrutura ou essas infraestruturas deveriam existir em todas as cidades, né, já há muitos anos. Isso acontece em vários lugares do mundo. Eu não vou nem comparar o Brasil com os Estados Unidos ou com qualquer outro país da Europa, eu vou comparar o Brasil com os nossos vizinhos. Então, por exemplo, quando a gente pega o Chile, ou a gente pega o Uruguai, ou parte da Argentina, esses assuntos já estão resolvidos. Então, muito boa parte desses países já tem saneamento básico para a população. O Brasil ainda não. Então, a gente tem, eu vou dar alguns números para vocês. A gente tem 35 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à água. 35 milhões é a população do Canadá dentro do Brasil que não tem acesso à rede de água. Então, são pessoas que não têm água como nós temos de maneira encanada. São pessoas que vão ter que buscar água em rios, vão ter que buscar águas em açude, ou vão até mesmo ter que furtar água. Eu acho que muitos de vocês já viram essas cenas de furto de água, né? Então, essas pessoas estão fora dessa conta de abastecimento. Do outro lado, a gente tem metade do Brasil que não tem coleta de esgoto, das 100 milhões de pessoas. Então, a gente está falando aí praticamente de 2 vezes a população da Espanha dentro do Brasil, que vive em locais onde a pessoa dá descarga, ou está lavando a mão, tomando banho, enfim, usando a pia da cozinha, e aquela água suja, ela vai ou direto para o solo, né? Então sai da casa da pessoa e vai direto para o solo, que a gente chama de esgoto a céu aberto, ou vai para um córrego. Acho que vocês também estão cansados de ver vários córregos poluídos, né, com cheiro desagradável,
aquela viscosidade da água, né, que não parece nem líquida, mas parece sólida, né? Tão dura que parece que a água vai ficando, né? Também tem algumas outras, essas 100 milhões de pessoas, elas também depositam esgoto, na sua grande maioria, em fossas, que são os famosos buracos no chão. Essas fossas podem ser rudimentares, então fossas rudimentares são fossas feitas cavadas e ponto final. Pode ser fossa séptica, que são fossas cimentadas, então você tem um buraco onde você concretou, né? Você concretou. Ou pode ser algum tipo de fossa alternativa. Existem vários tipos de fossa feitas, por exemplo, com caixas da água, ou com algum outro tipo de material. Mas nesse caso, é muito raro você encontrar. O que você mais encontra realmente é o despejo do esgoto sem tratamento num buraco qualquer. Qual que é o impacto disso para a cidade? Que foi a sua pergunta. O impacto é brutal, porque a partir do momento que uma cidade não tem abastecimento de água e coleta de esgoto, que são duas coisas básicas para a população, primeiro que a gente está a gente está expondo a população a doenças, que é o tema, inclusive, da nossa conversa. Então, as pessoas podem ter vários tipos de doenças, a gente pode falar sobre elas depois. Outras coisas que podem acontecer, lugares turísticos, então vamos pegar lugares de praia. Por exemplo, pode se inviabilizar o turismo. Existem muitas cidades no Brasil que as praias não estão balneáveis, que as pessoas não vão para a praia durante o fim de semana, não vão em umas férias, não vão em feriados. Por quê? Porque está sujo, porque está cheio de esgoto sendo despejado ali. Você não vai querer entrar ou deixar o seu filho, a sua filha entrar ali, para que depois essa criança volte com uma doença, ou você mesmo volte com uma doença, né? Então, existe esse outro impacto também para a cidade, que é, por exemplo, o impacto no turismo. Vocês vão encontrar outros vários tipos de impacto. Impacto, por exemplo, na geração de emprego na cidade. Então, uma cidade que não tem saneamento básico, geralmente ela é mais pobre, mais carente. Ela vai ter dificuldade de geração de emprego, ela vai ter dificuldade de educação, são crianças e adolescentes que vão ter educação mais defasadas. Existem várias pesquisas, nós já fizemos várias, inclusive, que mostra que um adolescente, uma criança que convive numa casa sem saneamento por muito tempo, ela pode ser prejudicada na escola, porque isso pode comprometer a formação do cérebro dela, pode comprometer, por exemplo, a ida dela para a escola. Essa criança, esse adolescente, pode se ausentar várias vezes por ano porque está doente. Ficou com diarreia. Teve febre. Tudo por causa desse contato com a água poluída. Então, o impacto para as cidades é brutal. Então, uma vez que não se tem a infraestrutura de água por rede e coleta de esgoto, porque eu nem estou falando do tratamento ainda, tá, gente? Eu nem cheguei lá no tratamento, estou falando só da coleta. A coleta nada mais é do que tirar o esgoto da sua casa, tirar o esgoto e levar para um lugar seguro, que é o que 100 milhões de pessoas não têm. Então, de maneira simplificada, é mais ou menos isso que acontece com as cidades e com as vidas das pessoas. Lívia? Quais são as principais doenças causadas pela falta de saneamento básico? O saneamento básico, ele causa diversos tipos de doenças. Então, a mais básica, por exemplo, são as doenças gastrointestinais, que basicamente são as diarreias. Então, lógico que nem todas as diarreias são por falta de saneamento básico. Às vezes, vocês ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo essa gravação teve diarreia um tempo atrás, mas foi porque comeu uma fruta estragada, comeu uma comida que passou da validade, ou porque estava muito calor, por exemplo, então o seu corpo ele não se adaptou, enfim, existem várias variáveis pela diarreia. Mas a variável que mais acomete as pessoas no Brasil é a variável da falta de saneamento, que é quando, por exemplo, a pessoa tem contato com água poluída, ou quando a pessoa bebe essa água poluída sem querer, ou porque ela convive numa comunidade onde o esgoto é só aberto, no valão, né? Então a pessoa está sempre ali em contato, por exemplo, com o cheiro, o contato de respirar, né, o fato de respirar aquilo já é um problema. Enfim, então a diarreia é a primeira doença básica da falta de saneamento básico. Bom, vocês vão ter, por exemplo, outras doenças, eu vou citar outras. Então, vocês vão ter, por exemplo, a esquistossomose, que é uma doença do caramujo. Geralmente, lugar que é construído em cima
de mangue são lugares onde tem caramujo, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Recife, capital do Pernambuco. Recife tem muitas comunidades construídas em cima do mangue. E o esgoto da casa das pessoas é despejado direto no mangue. Então, sai ali da casa da pessoa, um canozinho leva direto para o mangue. Ali você tem uma contaminação, uma proliferação de esquistossomose, porque o caramujo está em contato com esses dejetos, né, e acaba desenvolvendo doenças para os seres humanos a partir disso. Então, a esquistossomose é uma doença muito comum, mas mais no Nordeste do que no Sudeste ou no Sul. Pode até haver, mas é muito mais no Nordeste. Outra doença muito comum da falta de saneamento básico é a leptospirose, que é a doença do rato, né? Geralmente o rato, ele se prolifera ou ele está mais em locais onde existe uma falta de higiene do local. Então, geralmente locais sem saneamento básico, você tem uma quantidade maior de ratos. Então, imaginem aqueles valões, aquelas valetas cheias de esgoto, e numa época de chuva, por exemplo, aquilo começa a inundar, só que ali tem rato. Então, o rato urinou ali naquela valeta. A urina do rato vai se misturar com o esgoto. Então, você pode ter, por exemplo, a leptospirose em grande escala. Então, essa é uma das doenças mais básicas também. Vocês vão encontrar, por exemplo, doenças de pele. Então, a pele da pessoa fica toda vermelha, a pessoa fica coçando, parece que está machucada, porque teve contato com o esgoto. Doença dos olhos. Você vai ver, principalmente, crianças e pré-adolescentes ali, aos 12, 13 anos de idade, tendo infecção nos olhos, né, contaminação nos olhos, porque teve contato com a água poluída. Então, essas são algumas das doenças de veiculação hídrica, esse é o nome, doenças de veiculação hídrica. Tem algumas novas, né, a dengue, quer dizer, não é tão nova, a dengue já é velha, mas ela voltou para o Brasil faz pouco tempo, né, porque ela foi erradicada há muitos anos e voltou para o Brasil. A dengue, ela é considerada uma doença de veiculação hídrica, tá? Vocês sabem que a dengue, por exemplo, ela se prolifera porque, deixou um vasinho destampado com água, né, deixou um pneu com água e etc., ou deixou lixo, ou alguma coisa assim. Isso também acontece, isso é verdade. Mas, em muitos locais onde as pessoas não têm água encanada, o que as pessoas fazem? Por exemplo, armazena água. Então, a pessoa vai lá buscar no rio, no açude, ou capta água da chuva, coloca tudo aquilo num container, não é um container, né, mas uma espécie de uma baciona grande, né, e fica ali, destampado, aquela coisa toda. Isso é uma doença de veiculação hídrica, porque a pessoa está armazenando água para consumo porque ela não tem, tá? Então, ela acaba não tendo um cuidado com aquilo e acaba que realmente prolifera o mosquito do Aedes aegypti. Existe também alguns médicos que estão trabalhando com a nossa instituição que já estão encontrando a larva do Aedes aegypti em esgoto a céu aberto. Então, imagina essas comunidades mais carentes, onde o esgoto é despejado no solo, né? Aí fica aquelas poças de esgoto, enfim, naquelas valas. Já tem alguns pesquisadores encontrando a larva do Aedes aegypti ali. Então, quer dizer, não basta mais só água limpa. Todo mundo fala, o mosquito gosta de água limpa e parada. Não só. O mosquito ele já evoluiu. Ele evoluiu ao ponto que ele já consegue se desenvolver numa água suja. Então, a dengue é considerada uma doença de veiculação hídrica também. Enfim, eu acho que são essas as mais básicas no Brasil, que a gente encontra com mais facilidade nas cidades, mas existem muitas outras doenças, por exemplo, a malária, que vocês vão encontrar mais lá no Amazonas, mas a gente acabou de ver a malária aqui também no litoral de São Paulo. Vocês vão encontrar, por exemplo, algumas doenças respiratórias, tuberculose, né? É bem louco isso. Alguns de vocês devem estar pensando, mas tuberculose não é parecido com coronavírus, não passa pela saliva, né? Pela gotícula, assim. Só que, por exemplo, o pó do esgoto, principalmente pessoas que moram em locais sem saneamento básico e que está muito próximo do esgoto sem tratamento, acaba que aquele esgoto vai secando, né? O esgoto ele vai saindo de um estágio líquido e vai virando um pó, ele vai ficando um pozinho. Aquele pozinho, ele pode ser fatal para a proliferação da tuberculose, porque ele diminui a imunidade da pessoa. Então, uma vez que diminui a imunidade da pessoa, em locais onde está tendo um certo descontrole de tuberculose, digamos assim, essa doença respiratória pode chegar com mais facilidade.
a Covid-19 também, tá? A Covid-19 também pode seguir essa mesma linha da tuberculose. Só que, só para finalizar essa parte da doença, não é provado, que acho que isso é muito importante também que fique gravado isso, que o esgoto a céu aberto transmita a Covid. Isso ainda não foi provado. Então, a gente não pode dizer que o esgoto sem tratamento, ele é um foco transmissor da Covid. Não, ele não é, mas ele é um indicador de redução de imunidade da pessoa. Então, a pessoa fica mais doente e ela tem mais possibilidade de ter essas doenças como tuberculose ou propriamente a Covid-19. Achei muito interessante essa fala sua, porque a questão da tuberculose, por ser uma doença respiratória, muitas vezes as pessoas limitam o pensamento em pensar que doenças relacionadas ao esgoto, ao saneamento básico, é basicamente passar sede por não ter acesso à água pura, ou simplesmente ter a ingestão dela e ter uma diarreia ou algum tipo de doença. Isso é muito interessante. E aí que viria a nossa outra pergunta também que nós temos, que é o que você acha que deve ser feito para que haja a reversão dessa situação? Porque a gente tem uma noção de que, sim, precisa do esgoto e tudo mais, mas uma questão mais aprofundada, assim, o que você acha que tem que mudar em relação à sociedade, uma relação política, para que realmente haja uma mudança efetiva dessa situação? Legal, não, a pergunta é boa, porque, assim, às vezes a sociedade não acha que ela é responsável por isso. Ela acha que é uma obrigação. Ah, é obrigação da prefeitura me dar o saneamento básico. Legal, isso é verdade. Quem é o responsável pelo saneamento básico é a prefeitura. Isso tá na lei, tá? Eu vou até fazer uma pergunta antes de continuar minha resposta. Vocês sabem quem que fornece água e coleta esgoto na cidade de vocês? O nome da empresa? É Copasa, não? Aqui na região, nós somos do interior de Minas, né, na região do Vale do Aço. Aqui é responsável, como o Yuri disse, é a Copasa. Copasa. Conheço a Copasa. Então, o que acontece? Eu fiz essa pergunta porque muitas pessoas acham assim, a Copasa é a responsável pelo saneamento básico. Não. A Copasa é um prestador de serviço, por exemplo, como a Vivo é para mim, a Claro, a NET, a Nextel, a Oi deve ser para vocês, a TIM, sei lá, de celular. Então, a Copasa é um prestador de serviço. Mas ela tem que cumprir com as obrigações dela de fornecer água, de coletar o esgoto e tratar esse esgoto? Sim, óbvio, ela tem que cumprir com essa obrigação, mas não é ela a responsável. Então, a responsável pelo saneamento básico é o prefeito. É o prefeito, por exemplo, que tem que fazer um plano para a cidade de saneamento. Isso é obrigatório. No Brasil inteiro, toda cidade tem que ter um plano de saneamento. Por exemplo, tem que ver se a cidade onde vocês moram tem um plano de saneamento básico, porque isso é uma coisa obrigatória do município. É a lição número 1 de casa. Então, é a prefeitura quem faz. Por exemplo, toda cidade tem que ter uma agência reguladora. O que é uma agência reguladora? Quando vocês estão com um problema, por exemplo, de energia elétrica, vocês vão ligar, ou vocês vão reclamar, vocês podem abrir uma reclamação na ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil. Então, vocês podem abrir essa reclamação. Só que o saneamento básico não tem uma agência federal, como a ANEEL. Não existe sei lá, ANA Saneamento, não existe. Na verdade, cada cidade tem que ter a sua agência, tá? No caso de Minas, eu sei que muitas cidades têm contrato com uma agência de Minas. Agora eu não me lembro, daqui a pouco eu digito no Google e passo para vocês. Então, muitas cidades têm um contrato com essa agência, mas não é obrigatório também. A cidade pode, por exemplo, criar uma agência dela. Então, ela pode criar a agência da cidade. O que essa agência faz? Vocês podem estar se perguntando. A agência, na verdade, ela é o ouvido de vocês. Quando vocês têm problema de saneamento básico, faltou água, tá tendo algum problema de esgotamento sanitário na minha rua, vocês vão lá reclamar com a agência. Se a empresa, se a Copasa não está resolvendo, vocês vão lá reclamar com a agência reguladora. E quem que define, então, a agência reguladora? É o prefeito. É o prefeito que ou assina com o governo do estado de Minas e pega a Arsai, lembrei o nome, Arsai, ou ele cria uma agência dele, né, que vai ser uma agência do município. Tem muitas cidades que tem. Então, para vocês verem que a responsabilidade começa aqui embaixo, é do prefeito. E como que a sociedade participa disso? Como que ela cobra?
Primeiro é o seguinte, ela tem que, ao entender que o responsável é o prefeito, ela tem que cobrar o prefeito. Obviamente, gente, vocês vão ver vários prefeitos saindo dessas de fininho. Ah, mas não é comigo não, vamos lá falar com a Copasa. Não, é com o senhor ou com a senhora sim. Por quê? Porque é muito fácil um prefeito falar que não é com ele. Só que qualquer problema de saneamento que der, por exemplo, é ele quem vai ter que responder, inclusive criminalmente. Ele pode perder o cargo dele de prefeito se tiver um problema muito grave de saneamento na cidade. Então, existe uma responsabilidade muito grande em cima das prefeituras e a população precisa entender isso. Por exemplo, agora a gente vai começar o período eleitoral, né? Então, a gente vai ter aí candidatos e tal para a prefeitura. Gente, é cobrar. Vamos ver quem realmente está falando de saneamento básico na cidade de vocês ou na cidade do lado, sei lá. Então, é cobrar. Esse é o papel do cidadão, é cobrar por aquilo que ele tem direito. O saneamento básico é um direito, todo mundo tem que ter, tá? Só que existem uns problemas no meio do caminho que eu acho que é importante dizer. Algumas pessoas, eu não vou generalizar, não vou dizer que são todas, algumas pessoas acham que o saneamento básico tem que ser de graça, porque você paga imposto, e não é assim que funciona. O imposto que você paga não tem nada a ver para o serviço de água, não tem nada a ver para o serviço de esgoto. Por isso que se paga uma conta de água para a Copasa, ou aqui em São Paulo eu pago para a Sabesp, por exemplo. Porque são serviços diferentes, tá? Então, quando a gente está pagando pela água, a gente não está pagando pela água em si, a gente está pagando pelo serviço de distribuição dessa água. Porque, olha, ninguém impede vocês de beber água do rio. Se vocês quiserem beber água do rio, pegam um rio perto de vocês, levam um galão de água e levam para casa. Se isso vai dar um problema de saúde, só o tempo vai te dizer. Por quê? Porque nem toda água de rio ela é límpida, ela é própria para se consumir. Por isso que existe as estações de tratamento de água, por isso que existe a Copasa, por isso que existe a Sabesp aqui em São Paulo e outras empresas pelo Brasil afora. Por quê? Porque o papel dessas empresas é justamente tratar a água e garantir que vocês vão consumir uma água sem nenhum problema, que não vai dar problema de saúde, que não vai comprometer a longevidade de vocês. Olha, para vocês terem uma ideia, eu vou pegar a minha avó, por exemplo. A minha avó, ela tem 90 anos, ela nasceu em 1930, já faz muito tempo. Daqui a pouco já faz 100 anos, inclusive, e felizmente ela está viva ainda. Na época da minha avó, não se tinha água tratada dessa maneira. Então, a expectativa de vida era pequena. Por quê? Porque as pessoas ficavam doentes. E muitas vezes as pessoas não sabiam por que ficavam doentes. A cólera, por exemplo, a cólera foi um problema na Inglaterra, foi um problema na França, no Brasil. E por quê? Água poluída, esgoto a céu aberto, contato com dejeto humano o tempo todo. Isso causa doença, as pessoas não sabiam, ou seja, a expectativa de vida das pessoas era menor. Então, uma das grandes coisas hoje que nós vivemos mais é por causa da água tratada. Então, a gente paga pelo tratamento da água, pela distribuição da água, porque tem pessoas trabalhando, fazendo esse serviço para a gente. E assim também é com a coleta e o tratamento de esgoto. Porque, senão, a gente deixa que os nossos esgotos vá para um rio, vai para uma praia, vai para um córrego, e está resolvido, está ótimo. Só que a gente está matando aos poucos o meio ambiente, a gente está matando a vida aquática, a gente está colocando a nossa saúde em risco, que a gente vai estar em contato com isso o tempo todo. Então, eu acho que esse é o papel da sociedade, compreender o tamanho que isso significa para ela e cobrar. E, ao mesmo tempo, o político do outro lado precisa parar de achar que saneamento não dá voto, porque é obra enterrada. Vocês já viram inauguração? Vocês já viram a inauguração de estação de instalação de tubulação? Não, porque é debaixo da terra. Nenhum prefeito vai lá cortar a fitinha. Não tem como. Então, o prefeito fala, não quero, deixa isso para o outro. Então, é muito comum que prefeitos, governadores, até mesmo presidentes da República acabam se eximindo dessa culpa, dessa responsabilidade, porque não vai dar voto, ninguém vai ver, é uma coisa chata, vai demorar. Obra de saneamento, só para encerrar aqui, obra de saneamento demora, não se faz da noite para o dia, demora 1 ano, 2, 3 anos. Se a gente for fazer um planejamento para uma cidade inteira, demora bastante. Às vezes o prefeito não vai ver aquela obra. Então, por que ele se preocupa? Ele não vai ver. Aquilo não vai reeleger ele, não vai eleger ele. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência de cobrar a classe política, mas também entender
que o nosso papel é ir lá cobrar, não adianta a gente achar que isso vai cair no nosso colo. Acho muito interessante também, além de tirar essa culpa, né, das redes responsáveis, também dos políticos, a gente também para pensar que boa parte também é culpa nossa, que se você for pensar, vamos supor, transmissão da leptospirose, é por causa de alagamentos. E muitas vezes, esses alagamentos não são causados porque a rede de coleta de esgoto foi feita de uma forma ruim. Muitas vezes nós mesmos fazemos o descarte de resíduos sólidos de uma forma inadequada. Isso que danifica essas redes que, no caso, se não houvesse esse descarte irregular, estariam boas. Então, acho um ponto interessante a se pensar também. Eu acho que esse ponto é muito importante e tem uma outra coisa também sobre essas redes de esgoto. Muita gente, por exemplo, liga a rede de esgoto na rede de água de chuva. E são redes totalmente diferentes, tá, gente? Ou o contrário, né? A pessoa não tem, por exemplo, rede de esgoto, então ela liga a rede de esgoto dela na rede pluvial da rua. Hora que chove, aquele bueiro, ele vai transbordar só dejeto. Esse é o problema. Então, e isso acontece no Brasil inteiro, em muitas cidades. As pessoas ligam o esgoto na rede de chuva, ou liga a rede, né, de chuva, ou liga um encanamento de chuva da casa dela, que vai cair da calha, liga, por exemplo, direto na rede de esgoto. Isso é um problemão. Isso vai dar um problema muito feio. Enfim, eu acho que é isso aí, eu acho que você está certo. As pessoas, às vezes, também não têm essa consciência. Yuri? Primeiro, Rubens, eu gostaria de dar boa noite para você e agradecer por você ter cedido seu tempo e estar aqui com nós hoje. Para você, na sua opinião, o que seria melhor para uma cidade em uma fase inicial? Um sistema de saneamento básico de qualidade ou um hospital de tipo assim, médio porte? Assim, o que seria mais importante para a cidade e o porquê? Dependendo da sua resposta. Olha, assim, o ideal é que você comece pelo básico, que é fornecendo água. Então, toda a cidade deveria ter já uma rede de distribuição de água para todo mundo. Então, essa é a coisa básica. E logo em seguida, eu acho que nunca pode ser feito depois, mas tem que ser feito junto. Assim que você leva água, você também leva as redes de esgoto. Então, eu acho que são duas coisas que precisam andar junto. E aí, por que no Brasil são 35 milhões de pessoas sem água, mas são 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto? Porque primeiro se levaram água, né, levaram água para as pessoas, e depois levaram esgoto em alguns lugares, e muitos nem levaram. Então, o ideal é que se faça junto. Por quê? Porque água é esgoto. As pessoas têm essa ideia muito louca, que água é uma coisa, esgoto é outra. Não, é uma coisa só. É uma coisa só. A partir do momento que você abre a torneira da sua casa, imediatamente aquela água que entrou está saindo como esgoto. Ah, mas eu só lavei a mão e foi uma espuminha. Não interessa, é esgoto. Ah, mas eu lavei o alface e o tomate. Não interessa, é esgoto. A diferença disso para uma necessidade fisiológica, que você vai ao banheiro, por exemplo, é só a cor e a viscosidade, mas de resto é esgoto. Pronto, ponto final. Entrou água na sua casa, saiu como esgoto. Então é importante que se leve água e a coleta de esgoto simultaneamente. O tratamento é um outro processo. O tratamento você precisa construir estações de tratamento de esgoto para pegar aquele esgoto que saiu da sua casa e levar para lá e tratar e devolver para a natureza de uma maneira aceitável. Mas isso você pode fazer ao longo do tempo. Mas é importante que você leve água e colete o esgoto para que as pessoas não tenham que descartar o esgoto da maneira delas. Achei bacana porque isso aí que você falou, porque muita gente pensa que esgoto é só o que é defecado depois no vaso, né? O pessoal não tem esse conhecimento que o esgoto também, igual você falou, o alface lavado, que você lava a mão, acho interessante isso. Eu, inclusive, não tinha esse conhecimento, eu fui aprender muito mais sobre isso, depois fui fazer uma redação e estou aprendendo mais aqui. Interessante também que eu não sabia dessa diferença da rede pluvial e da rede de esgoto doméstica. Eu achei que realmente era tudo um direcionamento só, entendeu? Eu até não entendi muito bem a diferença entre os dois. O sistema de esgoto, ele é um sistema direto para o tratamento, independente, e o sistema pluvial aí, no caso das coletas de água da chuva e tal, seria um sistema separado com outro direcionamento? Isso, exatamente. Numa casa, numa rua ideal, você deveria ter 3 tubulações.
a tubulação que te leva à água, a tubulação que coleta o seu esgoto e a tubulação da água de chuva. São 3 tubulações. Tá? A coleta de esgoto, ela vai levar para um sistema coletor e esse sistema coletor vai levar para a estação de tratamento. Tá? Muitas das vezes, a água da chuva também é levada para a estação de tratamento, mas na maioria das vezes essa água da chuva ela é descartada em algum outro local. Só que as pessoas, é tão intrínseco isso, é tão enraizado no Brasil, de que a rede de chuva é a mesma da rede de esgoto. E não pode ser, porque inclusive são diâmetros diferentes. A rede de água de chuva, o diâmetro é muito maior, porque o volume de chuva é grande, então precisa ser um diâmetro grande. A rede de esgoto, o diâmetro é menor, porque embora você produza esgoto o tempo todo, mas não vem de uma maneira torrencial como uma chuva. Então, são sistemas diferentes, e que as pessoas deveriam ter, né, nas cidades, nas casas, nas ruas, nos bairros, de maneira separada, mas não acontece. Quando dá uma chuva, por exemplo, dá uma enchente, o que acontece? Em cidades que tem estação de tratamento de esgoto, toda essa água da chuva que entrou no encanamento de esgoto vai parar lá na estação. A estação transborda, a estação para de funcionar. Isso é um problema. Problema número 1. Problema 2, as redes de esgoto se rompem. Ela não aguenta a carga, o volume de líquido. O que acontece? Então, rompe as tubulações de esgoto. Começa a poluir todo o solo. Começa a infiltrar esgoto no lençol freático. Olha para vocês verem o tamanho do problema que é descartar a água da chuva na rede de esgoto. Então, no mundo ideal, teria que ser separado. É até uma questão de dano biológico, né? Se for para pensar na rede de esgoto, contaminação do solo, e a gente estava conversando também com uma ONG que a gente entrevistou, Water is Life, não sei se você conhece, está falando que muitas vezes, quando há, igual aqui no Vale do Aço, uma cidade mais industrial, né? Apesar de ser do interior. Muitas vezes tem a contaminação química dessa água, que é um agravante imenso para um caso de reverter a situação, né? Aí também tem esse outro problema também. Só que assim, hoje, o que acontece no Brasil? As indústrias, elas têm uma fiscalização mais rigorosa em relação ao descarte dos resíduos, tá? Então, assim, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tinha muito problema das indústrias jogarem os resíduos delas nos rios, que era mais fácil, né? Então, com o tempo, isso foi tendo uma fiscalização muito mais rígida. Então, o Ministério Público estava em cima, até mesmo a Polícia Federal, às vezes, estava em cima. Então, hoje, as indústrias, elas têm um processo mais rígido. Tanto que muitas fábricas, elas têm estações dentro delas, estações de tratamento dentro delas. Então, todo o esgoto que elas produzem sai direto para uma estação que elas mesmas foram obrigadas a construir. Então, hoje eu diria que para a indústria no Brasil, o processo ficou muito mais rígido do que para casa, para a nossa casa, para o nosso dia a dia do cidadão. Ô Rubens, eu estava pesquisando, eu vi que o Rio de Janeiro sempre teve problemas nessa questão de saneamento. E eu vi no início desse ano, não sei se você viu, a empresa lá, estatal, começou a distribuir água muito suja para a população. E, tipo, não é o interior do Nordeste, o interior do Norte, o Rio de Janeiro, uma cidade que já foi capital do Brasil. Aí eu gostaria de saber como é que é a sua visão sobre isso, o que você vê, observando assim, o que eles fazem de errado, se é um descaso, ou se é erro de manutenção, essas coisas assim. O Rio de Janeiro é um problema histórico. E, assim, o que acontece? O Rio de Janeiro tem um problema muito grave com a empresa deles de saneamento, que é a estatal deles lá. Então, é uma empresa aqui que, por muitos anos, só fornecia água. Ela dizia, mas o esgoto não é comigo. Vamos lá falar com a prefeitura. Ela sempre saía da discussão do esgoto. Ela nunca queria saber do esgoto. Rio de Janeiro é o seguinte, só tem um rio que é fonte de abastecimento de água para o Rio de Janeiro, que é o Rio Paraíba do Sul, que é o que corta Minas Gerais, corta São Paulo e corta o Rio de Janeiro. É um rio que corta 3 estados. O Rio de Janeiro, ele tem uma autorização do governo federal para captar a água desse rio, para tratar a água desse rio e para fornecer a água para a população, tanto do estado como um todo, mas como para a cidade, a capital, Rio de Janeiro. O que acontece?
Eles têm um sistema que chama Sistema Guandu, onde eles vão captando a água desse rio, do Rio Paraíba do Sul, e vai jogando a água para o Sistema Guandu. E ali no Sistema Guandu vai armazenando aquela água, e aquela água vai sendo captada para levar para as estações de tratamento de água. O que acontece é que o Sistema Guandu também virou um depósito de esgoto. Esse foi o problema. Então, muita parte do esgoto do Rio de Janeiro era coletado. Olha que loucura isso que eu vou dizer para vocês. As pessoas no Rio de Janeiro têm coleta de esgoto. O esgoto sai da casa das pessoas por uma tubulação que vai levar para algum lugar. E esse lugar, que não é a estação de tratamento de esgoto, mas deveria ser, era o Sistema Guandu. Então, o esgoto de muitas pessoas do Rio de Janeiro ia parar no Sistema Guandu. O que acontece quando você tem um manancial que era para abastecer água e ele começa a virar um depósito de esgoto? Você vai ter um problema do esgoto sendo infiltrado ali dentro. Então, quando a empresa pegava aquela água para tratar, a estação de tratamento de água virou uma estação de tratamento de esgoto. Só que são outros processos. Uma estação de tratamento de água é totalmente diferente do que uma estação de tratamento de esgoto. Os processos são outros, os produtos químicos são outros. Então, uma estação de tratamento de água começou a virar uma estação de tratamento de esgoto. Gente, assim, moral da história, eu sei que é muito ruim falar desse jeito, mas a verdade é que a população do Rio de Janeiro estava bebendo merda há muitos anos. Só que ninguém nunca percebeu. A sorte que a água começou a apresentar cheiro e começou a apresentar gosto. Então, a população começou a sentir um cheiro estranho, começou a observar um gosto estranho e a cor também. Mas, por muitos anos, os cariocas beberam água contaminada, beberam esgoto maltratado. Por quê? Porque uma estação de tratamento de água ela não é feita para tratar esgoto. Ela vai tratar malemar. Então, é isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Fora que o Rio de Janeiro ainda tem uma tradição muito grande de uma boa parte da cidade e das outras cidades que estão ao redor de jogar esgoto na Baía de Guanabara, que eu acho que vocês viram, né, nas Olimpíadas de 2016, que foi aquela bagunça toda que atleta não queria nadar na Baía de Guanabara porque estava poluída, e é isso. Então, boa parte das cidades da Grande Rio jogam esgoto na Baía de Guanabara, e uma outra parte, o esgoto vai lá para o Sistema Guandu, aonde fica a água limpa para abastecer eles. Então, esse é o grande problema do Rio de Janeiro. Muito interessante. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Yuri, Lívia? Não, eu só queria ressaltar uma coisa que o Rubens falou sobre a questão dos políticos do saneamento básico. Aqui em Fabriciano, a gente tem um ribeirão que corta a cidade. O ribeirão, ele é extremamente poluído, extremamente. Pessoal, empresa joga as coisas lá, a própria população que mora perto do ribeirão, eu moro perto dele, dá para mim ver, o pessoal joga fralda, joga todos. Eu nunca vi nenhum político aqui de Fabriciano, candidato para vereador ou prefeito, falar do Ribeirão Caladão. Nenhum. Eles nunca falaram um A para ele. Parece que, tipo assim, eles esqueceram dele. E ele é um ribeirão muito poluído, muito. Ele é tão poluído que foi até um negócio que você comentou, que a água dele não chega a ser não parece uma água, parece um trem pastoso, denso, é um trem que para mim é uma vergonha na cidade, uma cidade ter um ribeirão daquele cortando, porque ele é aberto, só em algumas partes da Fabriciano, que é meio impossibilitado de entrar, mas ele é aberto, ele é colado nas casas praticamente, e quando enche aqui, tem enchentes, principalmente por causa que o pessoal joga muito lixo aqui no entulho, deixa sacola de lixo perto dos entulhos, a água da chuva carrega, ele inunda, e como ele é muito perto das cidades, aí você vê como é que aí fica uma festa de doença, de proliferação. Esse é o problema dos rios no Brasil. Eles são todos, praticamente, todos poluídos, com uma carga de esgoto muito forte, sendo jogado ou pela própria empresa, né, que teria que tratar o esgoto, ou pela população, tá? Então, tem muita gente também que não tem esse serviço e acaba jogando esgoto ali. Mas esse é um problema muito grande. O Brasil ainda tem muito que, assim, eu queria resumir para vocês essa conversa assim. Vocês querem saber qual é a situação do saneamento básico no Brasil? Olhem para os rios das cidades que vocês moram ou perto de vocês. Os rios são todos poluídos. Um ou outro não vai ser, mas é raro, é exceção. Então, isso mostra o tamanho do descaso que é
a questão do saneamento no Brasil. As pessoas muitas das vezes não se importam, ou tem essas empresas que muitas das vezes são mau caráteres mesmo, sabe? Acaba pegando o seu esgoto e joga lá, e te cobra por isso ainda, te cobra o tratamento, e você está pagando um tratamento que não é tratado. É bem complexo. Alguma pergunta, Lívia? O Yuri quer complementar alguma coisa? Preciso não. Então, nós vamos encerrar aqui, né? Foram muitas informações, muitas surpresas também, né? Que realmente tinha muita coisa que eu não sabia, que eu não tinha nem noção. E é muito interessante a gente estar trazendo isso para debate, para realmente abrir a mente de quem está assistindo, de quem for buscar esse tipo de informação, para realmente realmente ter uma mudança drástica nessa situação. Porque quando nós falamos de saneamento básico, falta de água, água não tratada, muitas vezes as pessoas pensam logo nos casos extremos, como os casos da África e de outros países que são bem depletados, mas De olhar ao tem que redor. levar a entender que dentro da nossa sociedade, dentro de onde nós estamos, ainda tem esses casos que são graves, né? Então a gente agradece aí o Rubens, está disponibilizando o tempo dele, as informações aí todas muito importantes e muito relevantes para o enriquecimento do nosso trabalho, né? Se você quiser finalizar aí, Rubens, deixar algum recado, endereço aí, rede social, alguma coisa. Tá bom, gente, obrigado pelo tempo também, é legal falar sobre o assunto, eu acho que é importante que todo mundo se conscientize e vá buscar mais informações, porque nem tudo que eu disse aqui também fala sobre o assunto como um todo, então tem muita coisa para ser ainda explorada. O site do Trata Brasil, que é o tratabrasil.org.br, tem bastante informação gratuita, então bastante desses números que eu fui falando com vocês agora, vocês podem entrar, vocês vão encontrar, vocês podem usar para apresentações da escola, podem usar para qualquer coisa que vocês quiserem, tá? Lá também tem documentário, quem quiser tirar aí uns 30 minutos do dia para assistir um documentário muito legal sobre saneamento básico, tá no nosso site, tem 2 documentários, um de 30 minutos e um de 15 minutos, que são documentários que falam sobre a realidade do Brasil, que é isso. A gente às vezes tem essa noção que a África, né, que aquelas crianças que estão lá, que faltam água e tal, mas a gente tem aqui do nosso lado. Então, se a gente for olhar, por exemplo, na região norte do Brasil, no Amazonas, no Pará, Rondônia, ou até mesmo no estado de vocês, no Vale do Jequitinhonha, por exemplo, que é uma região do estado de Minas Gerais muito pobre e que tem, por exemplo, casas que não tem nem banheiro. Que, aliás, foi um outro assunto que a gente poderia estar falando até por horas, que tem 4 milhões, na verdade até 5 milhões de pessoas no Brasil que moram em casa sem banheiro. Parece coisa de outro mundo, parece coisa da Índia, parece coisas da Filipinas e tal. Mas é isso. Então, no nosso site tem informação, podem entrar, nossas redes sociais, a gente sempre está postando algum dado, alguma curiosidade. Então, o Instagram do Trata Brasil, que é o Trata Brasil mesmo, então, @Trata Brasil, Facebook. Enfim, podem entrar, fiquem à vontade, usem bastante coisa que vocês precisarem, é tudo gratuito, e a ideia é que cada vez mais as pessoas vão conhecendo mais sobre saneamento, entendendo o papel dela, e cobrando. Então, obrigado, gente. Boa sorte aí com o trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado. Quer deixar algum recado aí, Lívia e Yuri? Não, eu só queria falar que foi muito bom essa live, porque me ajudou a esclarecer muita coisa, principalmente a questão que o Rubens comentou sobre a diferença, né, de tratamento de água e a diferença do esgoto. Uma coisa que, como eu falei, muita gente não tem esse conhecimento, e isso faz com que o avanço do saneamento básico, o seu desenvolvimento, seja barrado, porque não tem esse conhecimento. Acho que é tudo a mesma coisa, e eu vejo esse pensamento em gente do mais alto do governo, e isso é preocupante. Muito obrigada. Exatamente, é muito preocupante. E, enfim, eu acho que a gente está no momento certo de pedir, cobrar, e agora a eleição está vindo. Quem for votar, vá lá e cobre do vereador e do candidato ao prefeito, que isso é muito importante. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, então, Rubens. Obrigado.